Boa noite a todos. Nessa noite fria na temperatura, mas eu desejo que a luz do Mestre Jesus aqueça os corações de todos aqui presentes e que todos tenham uma excelente oportunidade de levar um pouquinho do ensinamento do Mestre para dentro dos seus corações e que nós possamos, de certa forma, transcorrer no percurso da nossa caminhada evolutiva de forma otimizada, onde nem que for uma pequena frase hoje aqui seja aproveitada para benefício de nós, de todos que nos rodeiam. Eu vim falar para vocês hoje de um tema que eu diria que ele é praticamente a chave da nossa libertação de problemas que possam surgir no nosso caminho e que surgem habitualmente, frequentemente, constantemente. E eu peço assim que vocês considerem que adotando essa conduta, os problemas vão serem decrescentes. Eles vão passar, eu não digo a diminuir, mas quando surgirem eventuais problemas, daqui em diante, com a adoção dessa prática que eu vou citar aqui agora há pouco, vai ficar mais fácil a gente perceber que certas coisas que acontecem vão deixar de ser problema, vão deixar de ser considerados problemas por nós. Vim falar para vocês hoje da flexibilidade. Deixa eu pegar aqui uma. Está na gaveta? Aqui? Está de um jeito aqui então. Essa palavra flexibilidade, ela me pegou quase que desprevenido. Tempos atrás, alguns anos atrás, quando um professor meu me falou assim, quase que sem ninguém perceber na classe. Ele falou assim, você sabe qual que é o segredo da vida? É flexibilidade. Na hora que ele falou isso, o pessoal estava conversando lá, ninguém nem prestou atenção. Mas isso ficou tão gravado na minha mente, eu não sei por que isso ficou tão gravado. Mas depois eu comecei a perceber que na vida, todos os problemas têm solução. E vai depender da maneira como a gente encara eles, como a gente lida com eles. E ele falou ainda naquele dia, ele brincou ainda, flexibilidade tem a pessoa que é capaz de ser amigo de todo mundo. Desde o cara chato até o cara bacana. É o rico, é o pobre, é o bonito, é o feio, é o chato, é o legal e por aí fora. E eu fiquei com isso na cabeça há muito tempo. Fiquei matutando essa história aí. Isso foi em 2003. Você vê, hoje nós estamos em 2015, né? E um dia, conversando com a Estela, eu falei assim, eu vou fazer um dia ainda um estudo a respeito dessa palavra que abrange muitas coisas contidas no nosso Evangelho, na codificação, no Evangelho de Jesus. Eu diria até que Jesus foi a pessoa mais flexível que surgiu aqui nesse mundo. Então, para entrar dentro da doutrina espírita, nós não podemos deixar de citar sempre o Livro dos Espíritos, o Evangelho. Na questão 115 do Livro dos Espíritos, Kardec perguntou para os espíritos o seguinte: uns espíritos foram criados bons e outros maus? É uma pergunta que a gente tem dentro de nós, né? Porque a gente conhece gente que é boa, gente que não é tão boa. Então a gente pode imaginar mesmo essa pergunta que tem fundamento. Não é uma pergunta jogada ao vento, né? O Kardec não era tolo nas perguntas. E a espiritualidade respondeu de maneira muito clara e convincente, como todas as respostas do Livro dos Espíritos.
Eles responderam o seguinte: Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, ou seja, sem conhecimento. Deu a cada um deles uma missão com o fim de os esclarecer e progressivamente conduzir à perfeição, pelo conhecimento da verdade e para os aproximar dele. A felicidade eterna e sem perturbações, eles a encontrarão nessa perfeição. Os espíritos adquirem o conhecimento passando pelas provas que Deus lhes impõe. Uns aceitam essas provas com submissão e chegam mais prontamente ao seu destino. Outros não conseguem sofrê-las sem lamentação, e assim permanecem por sua culpa, distanciados da perfeição e da felicidade prometida. Para resumir essa resposta, eu diria assim, para falar o português mais mastigado: os bons são aqueles mais resignados, mais flexíveis, mais adeptos, mais aptos às transformações. E esses vão encontrar a felicidade e vão ser considerados bons. Só que todos nós estamos no caminho da angelitude. Nenhum de nós vai ficar jogado para trás e esquecido pelo destino. Para continuar esse assunto, eu vou convidar o meu pai para cantar uma canção aqui, que sempre traz Jesus como tema, que é o nosso guia, nosso mestre. E eu tenho certeza que o estudo fica mais fácil, né? Fica mais agradável a gente ouvir uma melodia. Então vamos lá. Boa noite. Alô, meu Deus, fazia tanto tempo que eu não mais te procurava. Alô, meu Deus, senti saudades tuas e acabei voltando aqui. Andei por 1000 caminhos e como as andorinhas eu vim fazer meu ninho em tua casa e repousar. Embora eu me afastasse e andasse desligado, meu coração cansado resolveu voltar. Eu não me acostumei nas terras onde andei. Eu não me acostumei nas terras onde andei. Alô, meu Deus, fazia tanto tempo que eu não mais te procurava. Alô, meu Deus, senti saudades tuas e acabei voltando aqui. Gastei a minha herança comprando só matéria. Restou-me a esperança de outra vez te encontrar. Voltei arrependido, o coração ferido, mas volto convencido que este é o meu lugar. Eu não me acostumei nas terras onde andei. Eu não me acostumei nas terras onde andei. Eu não me acostumei nas terras onde andei. Gostoso ouvir uma música assim, né? Dá até uma aquecidinha no tempo friozinho assim desse. Tem um pouquinho do filho pródigo, né? Vai, depois volta, ele não acostuma não. É isso aí. Foi e volta pro pai. Continuando no assunto então, tem um chamado mito da caverna, não sei se vocês já ouviram falar. Essa história é atribuída ao filósofo grego Platão, que conta a história de pessoas que viviam aprisionadas desde quando nascidas, né? Dentro de uma caverna. Eu acho que vai ficar mais fácil eu fazer um desenho aqui para explicar melhor. A história é a seguinte. Deixa eu pegar de novo aqui que eu vou deixar aqui agora. Vou fazer com preto agora.
Vocês imaginem uma caverna onde as pessoas ficavam aqui. Imagina que aqui é uma pessoa. E elas ficavam presas de um modo que elas não podiam virar a cabeça para trás, não conseguiam olhar para trás. E mesmo que elas conseguissem, atrás tinha um paredão. E elas ficavam olhando para um outro paredão dentro dessa caverna o tempo todo. Se elas olhassem para trás, elas veriam essa muralha aqui, um rochedo. Só que elas não podiam, elas ficavam presas e olhando sempre para essa parede aqui. E aqui atrás dessa parede onde elas ficavam, tinha como se fosse uma viela, uma rua. E nessa rua passavam animais, passavam mercadores, objetos. E aqui era a entrada da caverna. Aqui é a caverna inteira. Então as pessoas passavam aqui. Você vê que é uma pessoa bem bonita, né? A pessoa que passava aqui. E como aqui a abertura da caverna tinha luz, tinha uma luminosidade, então essa luz batia na pessoa e refletia aqui no paredão. Então a imagem da pessoa, aquele vulto, aquela sombra das pessoas, dos animais, dos objetos que passavam aqui, era refletida e as pessoas que estavam aqui presas viam somente esses vultos, somente essas sombras, essas formas indefinidas apenas pelo sombreamento mesmo. Então passavam animais e por aí afora. Um dia, uma dessas pessoas, eram várias, ficavam aqui presas, todos enfileirados um do lado das outras. Uma dessas pessoas conseguiu escapar e saiu para o mundo. Escapou ali, saiu, os olhos ficaram quase que cegos ao verem a luz do sol, essa pessoa vê a luz do sol, e ela descobriu um mundo que ela não conhecia. Ela só tinha visto, desde quando ela nasceu, a imagem de vultos, que ela não sabia o que eram. Ela passou então a conhecer os vales, os campos, e então identificar pessoas, animais, objetos, formas. Viu o sol até que enfim pôde ver a luz do sol e ficou maravilhada com o que via. E esse rapaz pensou assim: eu vou voltar lá para contar para as pessoas que estão lá presas que o mundo aqui fora é muito bonito e muito diferente daqueles que a gente estava imaginando que era lá. Enquanto preso, o mundo era sombrio, era uma incógnita, eu não tinha certeza do que era. E hoje eu pude descobrir que o mundo é maravilhoso lá fora. E ele voltou para contar para as pessoas. E ele chegando lá, com as pessoas que estavam presas também, e ele começou a contar: vocês não fazem ideia como é que é, lá é uma maravilha. Tem um sol, ilumina, essa luz que a gente vê aqui é o reflexo do sol que entra na caverna e faz uma projeção. Ele começou a querer explicar e disse que era tudo muito bonito, tinha flores, tinha vales verdejantes, cachoeiras e o mar aberto. Ele começou a contar isso. As pessoas que estavam lá não acreditaram nele e pegaram ele e o mataram. Essa historinha do Platão, se vocês pesquisarem, vocês vão descobrir, ela chama o mito da caverna, de Platão. Serve para poder ilustrar o seguinte: muitas coisas estão disponíveis para nós, cabe a nós termos olhos de ver. Aquele que faz uma busca pelo além, sempre vai descobrir coisas novas. O próprio Mestre Jesus nos alertou que nem tudo que ele sabia ele poderia nos contar naquele momento enquanto ele esteve conosco. Uma das coisas que ele diz que deixa a gente muito assim entusiasmado é dizer que há muitas moradas na casa de meu Pai, dando a entender que nós não estamos sozinhos nesse universo vasto de trilhões, incontáveis planetas e galáxias e sistemas solares e por aí afora. Então observe que esse mito da caverna vem mostrar o seguinte: aquele que não quer enxergar, ele vai ficar ali sempre com
com aquela limitação. Ele só enxerga o que está ali na frente dele e acha que tudo que está em volta não funciona. É aquela pessoa inflexível. É a pessoa que não tem a capacidade de enxergar que sempre tem algo além. Diz o velho ditado que o pior cego é aquele que não quer ver. Quantas vezes, às vezes, nós não estamos fazendo isso também com as coisas que nos rodeiam, com tudo que está ao nosso dispor? É algo para se pensar e para que a gente então reflita. Será que nós também não estamos fechando os nossos olhos e não aceitando as verdades e as transformações que estão sendo propostas para nós? Essa é uma pergunta que deixo para que cada um responda para si. Vocês imaginem que cada um de nós aqui já foi um singelo embrião. E desde que nós éramos embrião, lá no momento da concepção do nosso pai com a nossa mãe, nós éramos seres ainda microscópicos, unicelulares, e foi ocorrendo uma divisão celular que foi formando o zigoto, depois o feto, depois a criança, e hoje nós somos adultos, jovens, adolescentes, idosos. Vocês concordam que ocorreu uma expansão muito significativa no nosso corpo, principalmente? Concordam? Observe que, além do nosso corpo, a nossa mente também está apta a se expandir com novos conhecimentos. Disse Albert Einstein que a mente que se abre para o novo conhecimento jamais volta ao seu tamanho original. Ele quis dizer que nós estamos habilitados a expandir a nossa mente, a adquirir novos conhecimentos. Só que para isso é necessário que nós entendamos que nós não sabemos quase nada ainda. Dizem os pesquisadores, os cientistas, que nós utilizamos apenas 10% do nosso cérebro. Vocês imaginem quando a gente conseguir usar 20%, 30%? Só que para a gente utilizar esse percentual, para ir aumentando a nossa capacidade intelectual, é necessário que a gente se proponha a isso. A gente gosta muito de conversar com pessoas que têm flexibilidade, que quando conversam com a gente, ouvem o que a gente está falando, não é? Como que é bom a gente conversar com alguém que tudo aquilo que a gente conta, ela adere, ela pergunta, ela se entusiasma, ela se interessa. Não é gostoso quando acontece isso com a gente? Imaginem vocês, então, se nós formos essas pessoas, se nós nos propusermos, então, a sermos essas pessoas que ouvem o outro, que compreendem, que acrescentam algo, ou então, se a gente não consegue acrescentar nada, pelo menos dá atenção. Porque quando a gente ouve alguém falando, a gente aprende alguma coisa. Agora, quando a gente pega aquela velha mania que nós temos, de apenas nós falarmos, nós não aprendemos nada, porque a gente só está falando aquilo que a gente já sabe. O outro ditado popular diz que falar é prata e calar é ouro, né? Além do calar aí ser algo que pode evitar muitos aborrecimentos, por a gente não dizer alguma bobagem aí, tem o fator da gente estar ouvindo e sempre aprendendo mais. Eu acredito piamente que a doutrina espírita vem nos esclarecer que todos nós vivemos em um mundo onde todos que estão aqui têm algo para nos ensinar. Não existe nenhuma pessoa que conviva conosco que não tenha, nem que for algo para nos ensinar de maneira assim, não faça aquilo que aquela pessoa está fazendo. Eu lembro de ter aprendido muita coisa boa com professores bons e ter aprendido a não fazer muitas coisas erradas com professores ruins que eu já tive. E assim são todas as pessoas que nos cercam. Nenhum de nós é tão pobre que não possa ensinar algo a alguém. Desde a pessoa considerada mais simples na intelectualidade, sem escolaridade alguma, tem a sua vivenciação, tem a sua experimentação, pode ensinar sim, porque não? Um doutor, um engenheiro, um arquiteto, um médico. Essa pessoa simples, que mal sabe ler ou escrever. Quem adere a essa ideia está muito mais apto a ter essa expansão da mente, assim como acontece com a natureza, que se expande o tempo inteiro. Sementes minúsculas, como a de mostarda, que na ponta de um dedo, assim, indicador, dá para você colocar umas 50 sementes de mostarda, para vocês terem ideia do tamanho da semente. E é uma das sementes que são de menor tamanho, mas produz as maiores árvores. Quem já viu aqui uma mostardeira sabe do que eu estou falando.
vira uma árvore gigante. A natureza está em constante mudança, crescimento, plantas, animais, tudo está em evolução. Nós precisamos entender isso para poder alcançar aquilo que está na resposta dos Espíritos na questão 115, que diz que nós vamos nos distanciando da perfeição e da felicidade prometida quando nós não nos propomos em nos flexibilizarmos, em expandirmos as nossas aquisições morais e mentais. Tem uma pergunta aqui que eu coloquei, que é a seguinte: será que você é inflexível? Aliás, eu não vou falar você não, vou falar nós. Se eu falar você, eu estou colocando vocês aí, eu aqui, então eu vou me incluir nessa, porque eu também estou no mesmo barco que todo mundo aqui, né? Será que nós somos inflexíveis ou acomodados? Não propensos a mudanças? Precisamos perguntar isso para nós mesmos. Será que eu sou incapaz de aderir a novas ideias? Será que quando alguém me contraria, eu paro para pensar e detecto que a pessoa pode estar errada e eu sim enganado? Algumas vezes eu tive já o desprazer de discordar de alguém e depois descobri que eu realmente estava errado. No momento que eu descobri que eu estava errado foi um desprazer, né? Porque admitir que a gente errou é duro, né? Eu fiquei quietinho lá, não tive nem coragem de ir lá e pedir perdão à pessoa, né? Eu discordei dela e fiquei depois eu descobri que eu estava errado, fui pesquisar, vi que a pessoa estava certa e fiquei quietinho porque fiquei com vergonha. Mas, em compensação, eu acredito que quem tem essa capacidade de reconhecer o próprio erro já está dando um passo à frente aí nessa transformação. Porque depois, além de eu aderir ao que a pessoa tinha falado, que eu tinha discordado, eu melhorei, porque eu aprendi então o que é o correto. Eu fui buscar informação e descobri que eu estava errado, o outro estava certo, ainda bem que tinha alguém para me corrigir ali. Senão eu estaria pensando de maneira enganosa até hoje. Vocês já ouviram falar que o dente cai porque é duro e a gengiva fica porque ela é mole, né? Vocês já ouviram falar esse ditado? Quer dizer, olha só, será que eu estou sendo muito duro? Será que nós estamos sendo duros com as situações que acontecem conosco? Com as pessoas que nos rodeiam? Será que nós somos dente ou nós somos gengiva? Será que nós somos como o bambu chinês, que ele fica, quando ele é plantado na terra, ele demora 5 anos para germinar? Essa história do bambu chinês conta que ele começa a se enraizar e ele vai crescendo sempre do nível da terra para baixo primeiro. Ele se expande, se enraiza 5 anos. Quem passa ali no terreno pensa assim, aqui não foi nada plantado. Ou então esse bambu aí que eu plantei não vai nascer, morreu. Só que depois de 5 anos, ele começa a crescer e não para mais. Quem já viu um bambuzal aqui sabe do que eu estou falando. Viu que lá lastra aqui para arrancar fora aquilo lá, só com trator e olha lá ainda, hein? Só que qual que é a filosofia dos chineses, né? Que quando fizeram essa pesquisa a respeito do bambu? Eles concluíram que o bambu, ele primeiro ele se estrutura, se fortalece, depois ele cresce. E ele tem uma capacidade que nenhuma outra árvore tem. Ele resiste a furacões, resiste a tempestades, a maremotos e por aí fora, porque ele tem uma flexibilidade tão grande. É o chamado enverga, mas não quebra. Ele, quando tem uma ventania muito forte, ele chega a entortar tanto que ele encosta no chão. Ele faz esse movimento aqui, ele está plantado assim, ele encosta no chão o seu topo, mas ele não quebra. Se a gente tiver essa capacidade de entender isso, se a gente trazer para a nossa conduta esse tipo de reação, quando tudo que nos rodeia surgir, a gente passa então a não cair mais. Vocês já ouviram o pessoal falando assim, aqui é aroeira, aqui não vem não que aqui o sistema é bruto, rústico, sistemático, já vi uns adesivos em caminhonete por aí, vocês já viram já? Esses aí são os primeiros a quebrarem. A aroeira pode ser uma árvore muito resistente para poder fazer aí estruturas de casa, para você fazer postes de energia elétrica. Hoje não usa mais, né? Hoje é só concreto. Mas antigamente usavam aroeira para fazer postes de rede pública de iluminação, faziam galpões e varandas gigantes, sem risco nenhum de quebrar a aroeira ou de ceder. Só que a aroeira plantada no meio da floresta, ela é a primeira a ser arrancada quando dá um vendaval forte. Porque ela é tão rígida
que ela é incapaz de envergar e resistir. Lá no Japão, os prédios são todos construídos em cima de grandes molas. Quem já assistiu aí, tem alguns programas de TV a cabo que já mostraram isso. Estão fazendo tecnologias resistentes a furacão, a tremores de terra, né, terremotos. Precisa ter essa flexibilidade na base. Os prédios são montados em cima de molas gigantes para que eles tenham um nível de tolerância à acomodação da terra, a furacões e a ventos muito fortes. Com isso, os prédios não caem. Tem uma informação que diz que às vezes nós aceitamos a ideia de usar aquele chamado tapa-olho, igual os cavalos e os burros têm. Vocês já viram aquele que anda assim? Às vezes eu me pergunto se eu não estou agindo dessa forma. Será que eu, de vez em quando, não tenho uma dificuldade de aceitar certas coisas? Sabendo das dificuldades de todo mundo, de cada um de nós, temos as suas desigualdades, temos as nossas diferenças. Será que quando surge um imprevisto em nós não estamos usando um tapa-olho, olhando só para frente, esquecendo que o que está ao nosso lado pode nos salvar eventualmente? Será que a solução do nosso problema não está justamente nesse ângulo aqui, onde eu não estou enxergando por causa do meu tapa-olho? Eu estou olhando só ali adiante, não estou dando a oportunidade do que está ao meu redor, a de repente me salvar até? É uma pergunta que eu faço que fica apenas para reflexão de cada um de nós. Outra questão é que às vezes Deus nos fala não, né? Aliás, frequentemente as coisas que nós almejamos e pedimos para o Criador não são oferecidas a nós porque Ele entende que se for ofertado então, nós haveremos de cair no abismo. Então às vezes eu penso assim, Deus, me dá mais dinheiro, me dá mais conforto material, me dá mais isso, me dá mais aquilo, me dá mais saúde, me dá mais beleza, mais conhecimento, etc. E aí Deus não concede, porque Ele entende que assim é bom para nós. Se me der dinheiro às vezes, eu vou me deturpar, vou usar o dinheiro de maneira indevida, vou adquirir vícios que eu até então não tinha, vou deixar de trabalhar como eu vinha proposto para aprender certas coisas, vou me acomodar, vou ficar mais preguiçoso, mais sedentário. Então, frequentemente, aquilo que a gente pede para Deus não é concedido. E a pergunta é a seguinte: somos capazes de amarmos a Deus até quando Ele nos diz não? É uma pergunta difícil de ser respondida, porque a gente se incomoda muito quando alguém diz não para a gente, mas e quando é Deus que diz não para a gente? Como que funciona? Como que nós agimos? Nós estamos agindo com sabedoria e com entendimento? Essa é uma pergunta para... Vocês vão ver que eu estou fazendo muitas perguntas aqui que vai deixar sempre a gente responder aí. Outro dia eu recebi um vídeo na internet, muito engraçado até. Estão fazendo uns vídeos aí, espíritas, dando exemplos assim no dia a dia, de como a gente vem agindo, né? Então mostra a figura de um senhor deitado na cama, falando no telefone com alguém, assim, contando as suas mazelas. E ele começou a falar assim, mas eu estou tão mal, eu não consigo levantar dessa cama, olha, eu estou me sentindo abatido, cansado, doente, desanimado, entristecido, eu estou muito mal. Deve ser meu obsessor, é certeza. Meu obsessor está me pegando muito forte, eu não sei o que eu faço mais, já orei a Deus, já pedi para que Ele me tirasse do caminho, seu obsessor. Enquanto ele estava falando isso no telefone, surgiu o obsessor, apareceu do lado dele assim. Aí ele assustou assim, falou, quem é você? Eu sou teu obsessor. Você não está falando de mim aí agora? Você me chamou, eu vim. Eu vim aqui para dizer o seguinte para você. Eu vim aqui para te dizer o seguinte, você é uma pessoa tão difícil, que eu estou tentando te pegar, mas não estou conseguindo, porque você está dando conta de se destruir sozinho. Você é tão chato, tão insuportável, fala mal de todo mundo, reclama de tudo, conta das tuas doenças para todo mundo, de modo que você está tão mal que eu estou até pensando em te ajudar aí, porque eu estou até com dó de você. Você fala mal dos outros, você não ajuda ninguém, não dá bom dia para ninguém, e agora você quer pôr culpa em mim? Dá licença.
Eu até queria te pegar mesmo, mas para eu te pegar, eu tenho que abaixar um pouco o nível, meu nível vibratório. Então você não vem pôr a culpa em mim não, que eu estou fora, hein? Aliás, tem mais uns 10 aqui junto comigo que a gente pegar também, eles não estão conseguindo. Você está abaixo de nós aí. Então não vem com essa desculpa aí não, que o problema é obsessor. A gente tem o costume de fazer isso, né? Com a nossa inflexibilidade, nós adotamos a postura de que o problema está sempre fora da gente. É o obsessor, é o governo, é o meu marido, é a minha esposa, é o meu filho que não me respeita, é o meu vizinho que não faz o que deve, é o patrão, que é isso. Quer dizer, o problema nunca está com nós. Quando que a gente vai começar então a reconhecer que os maiores responsáveis pelas nossas infelicidades somos nós mesmos? Essa é uma inflexibilidade que mostra que nós não temos habilitação para reconhecer os nossos erros. Nós não estamos aptos a enxergar que o problema está em nós. Quer dizer, no vídeo lá é até engraçadinho no vídeo, né? Que mostra o obsessor bravo com o cara. O cara botando a culpa toda nele, ele falou assim, mas eu não tenho culpa disso aí não. Na hora que você está lá xingando lá o teu parente, eu estou aqui quieto. Você está a boca que movimenta lá, o cérebro é o teu, não é o meu não. Então olha como é que nós somos danadinhos, né? Quando surge assim um evento que a gente ajudou a fazer, a gente quer os louros somente para a gente, né? A gente quer aparecer em primeiro lugar. Queremos ganhar notoriedade até com aquilo que não dependeu somente da gente. Foi um trabalho em equipe, mas como eu estava na equipe, então eu quero dar entrevista lá para contar que fui eu que fiz. Agora quando é o problema, a gente pula fora. A gente fala que não é com nós não. É o obsessor, é espírito, é o azar. Olha só, a gente ainda está adotando essa história de que existe sorte e azar. Se existisse sorte e azar, Deus seria extremamente injusto, né? Porque imagine só Deus dando sorte para um e deixando o outro ficar com azar. Então já mostraria um Deus tendencioso, né? Um Deus que escolhe um e deixa o outro de lado. Vou dar sorte para ela, mas para ele não. Para ele eu vou deixar ele com azar. Aí já seria um Deus imperfeito, né? Que daria preferência para um em detrimento de outros. Então, para que houvesse sorte realmente ou azar, deveria ser nesse contexto. Então a gente vai lá e bota a culpa na sorte ou no azar. E aí vem Jesus e explica para a gente que cada um vai colher segundo suas obras. Que ninguém colhe nada que não tenha plantado. E nós insistimos nessa história, de que a culpado é o azar. Estou com azar hoje, culpado é o obsessor. Não era para ter acontecido comigo. Esse tipo de frase. Essa é uma forma de a gente demonstrar que nós temos ainda pouco conhecimento no verdadeiro evangelho que Jesus trouxe para a gente. Quem acredita nisso está se enganando primeiramente. Se não está se enganando, não tem o conhecimento básico. Então, se engana e engana aqueles que os rodeia, porque ensina errado também para quem está ali em volta dele. Temos grande intolerância dentro da nossa família. Nós ainda não entendemos que todos aqueles que estão conosco no seio familiar, principalmente os consanguíneos, são as pessoas que nós estamos atreladas de maneira assim, não tem como você escapar. Você vai ter que conviver com seus irmãos, com seu pai, com sua mãe, com seus filhos, de maneira assim, irremediável. Então nós precisamos adquirir a flexibilidade com essas pessoas, lembrando, cada uma delas já teve, segundo André Luiz, entre 6 e 10 mil encarnações, assim como nós. Então imaginem o tempo e a vivenciação de cada uma dessas pessoas. Com certeza todos são muito diferentes de nós. Precisamos lembrar disso. Antes de achar que o teu irmão deveria ter a mesma postura que a tua, lembre-se que ele é apenas irmão seu nessa encarnação. Eventualmente no passado, ele fora seu inimigo, fora uma pessoa que não era irmão de sangue, mas era alguém que às vezes te perseguiu, vocês tiveram grandes desentendimentos. Então precisamos ter essa flexibilidade e lembrar disso. No trabalho, temos dificuldade de aderir a novos aprendizados. Tem uma historinha muito bacana que conta que um rapaz trabalhava numa empresa e passado mais ou menos uns 2 anos que ele estava trabalhando na empresa, ganhava um determinado salário e depois desses 2 anos ele ali já com certa prática em tudo, entrou um funcionário novo para fazer um serviço semelhante ao dele. E passou uns 3 meses, esse funcionário novo passou a ganhar mais do que ele.
E ele descobriu isso, ficou extremamente irritado. Foi lá conversar com o patrão. Falou, escuta, olha, eu vim aqui para te dizer que eu estou insatisfeito. Porque eu fiquei sabendo que o rapaz aqui que entrou há 3 meses atrás está ganhando mais do que eu. Aí o patrão ouviu e falou, você tem razão, realmente ele passou a ganhar mais que você mesmo. Eu queria saber por quê. Você quer saber por quê? Então, eu vou te explicar então. Ó, faz o seguinte, está vendo aquela porta ali? Lá dentro tem um saco com várias laranjas. Por favor, entre lá e me conte quantas laranjas tem e volte aqui. O rapaz já foi meio enfurecido de saber que o concorrente dele lá, o empregado que trabalhava junto com ele, estava ganhando mais que ele. Ele foi, tratou de contar bem rápido as laranjas e voltou. Falou, olha, tem 53 laranjas. Aí o patrão falou, tudo bem. Aí falou assim, chama lá o rapaz, por favor, o outro lá que está ganhando mais que você. Ele chamou e o patrão falou a mesma coisa para ele, por favor, ali naquela porta tem um saco com laranja, por favor, conte lá e venha me contar quantas tem. O rapaz foi, demorou um pouquinho mais do que o primeiro e voltou dizendo assim, olha, lá tem 53 laranjas, das quais 23 estão maduras, mais ou menos umas 20 estão já um pouquinho mais passadas e tem umas 8 lá que já estão quase podres. Aí o patrão olhou para o primeiro e falou, tá vendo? Você entendeu por que ele ganha mais que você? É o empenho, é a vontade de fazer o serviço um pouquinho melhor. É a flexibilização de não se contentar em fazer a mesmice que todo mundo faz. E aí o primeiro então se calou, diante da afirmativa que ele mesmo fez, em mostrar que não era tão capaz quanto o outro que estava ganhando mais do que ele. Então, será que no nosso trabalho nós não estamos abrindo mais o leque de oportunidades para aprender algo, até que o outro faz, que é função de outra pessoa? Será que nessa época de crise que nós estamos vivendo, não está fácil de haver um corte na nossa empresa, no nosso trabalho, e nós sermos os primeiros a sermos demitidos, por sabermos fazer somente aquilo que está proposto para a gente? Será que nós estamos tendo a flexibilidade de passar um pouquinho a mais do horário, produzir um pouquinho mais, se empenhar em fazer um pouquinho além do que a gente está sendo pago para fazer? Às vezes é difícil a gente assumir que nós temos preguiça. Como é difícil a gente assumir que nós somos responsáveis por não nos conectarmos bem com as nossas emoções e atribuirmos sempre a culpa a terceiros. Então, será que não cabe a gente fazer uma reflexão e tentar descobrir se nós não estamos tendo preguiça para poder aprender? A gente às vezes tem aquela desculpa, mas é muito difícil fazer isso, eu não dou conta, eu não tenho habilitação para isso, eu não tenho estudo para isso. Ou eu estou numa idade já que eu já não aprendo mais esse tipo de coisa. Será que realmente nós temos limite? Será que a idade é impositivo? Será que... Eu acredito até que sim, em alguns fatores a idade é impositivo. Se você for competir, por exemplo, trabalhar num serviço pesado e competir com alguém que tem a metade da sua idade, fatalmente aquele que tem a metade da sua idade vai ter uma habilitação física, um vigor maior que você. E mais nas questões intelectuais, no aprendizado. Será que para poder aprender, por exemplo, a mexer num computador, será que a gente não é capaz? Será que nós não estamos deixando passar essa oportunidade, sabendo que o computador já foi enviado e foi inventado lá no mundo espiritual? E quando a gente desencarnar, seja hoje, daqui a um mês, daqui a 10 dias, daqui a um ano, nós vamos nos deparar com uma rede de interligação ali, praticamente uma internet lá no mundo espiritual, e nós vamos chegar lá absolutamente crus, vamos chegar lá inabilitados. Nós não paramos para pensar nisso, Mas chegando ao mundo espiritual, nós vamos nos deparar com uma parafernália eletrônica sensacional, que vem para auxiliar no progresso da humanidade, no progresso do indivíduo homem, do indivíduo espírito. Então, será que nós não estamos deixando passar essa oportunidade, por exemplo, como eu citei o exemplo de usar um computador, de aprender a mexer no aparelho celular, que hoje em dia faz tanta coisa, facilita tanto a vida da gente? Fica essa pergunta aí. Inflexibilidade com amigos. Às vezes a gente vai num lanche, numa lanchonete, e a gente não faz questão de ocultar as nossas preferências. Então a gente já vai logo falando assim, eu não gosto de cachorro quente, hein?
Então você já fica sendo assim, conhecido como sujeito que não gosta de cachorro-quente. Todo mundo come cachorro-quente, mas você não. Então que tal a gente ocultar as nossas deficiências? Já que a gente não dá conta então de gostar de tudo, porque nós também não somos perfeitos ainda, mas que tal a gente se propor então a não ficar falando daquilo que a gente não gosta, que pode ofender aquele que gosta? Como o sujeito que vem contar assim para o outro, nossa, eu gosto tanto de açaí, aí o outro vem e fala assim, nossa, eu odeio açaí. Já ouviram gente que fala assim? Ah, tem um gosto de terra, aquele negócio é horrível. Açaí eu não gosto de jeito nenhum. Quando a gente fala que a gente não gosta de algo, a gente sempre ofende quem gosta. Então nós temos que pensar nisso. É uma inflexibilidade nossa. Não ter a capacidade de entender que aquilo que eu não gosto, um monte de gente gosta. Então vamos ocultar, vamos guardar numa caixinha bem fechadinha aquilo que a gente não gosta. Então você vai na lanchonete dos teus amigos, ao invés de não pedir cachorro-quente, ou já deixar claro que você não gosta, vai lá e pede o seu hambúrguer lá, o seu X-salada, e fica quietinho, não fala para ninguém. Tem uma frase que diz assim, que ser flexível não quer dizer perda de personalidade ou ser volúvel, mas sim ser acessível à compreensão das coisas e das pessoas. Às vezes a gente tem medo de ceder e, por exemplo, uma pessoa, como eu disse há pouco aqui no exemplo, ceder que o outro está certo naquela afirmativa dele. Só que nós perdemos a oportunidade não de sermos tolos, perdemos a oportunidade de mostrar que nós temos sim grandeza. Que aquele que reconhece que o outro sabe e que ele mesmo está equivocado, esse sim é o que cresce. Esse sim é aquele que é acessível à compreensão das coisas e das pessoas. Então, vamos agora então tocar mais uma música para poder não ficar tão chato assim, esse estudo meio complexo. Meu pai vai tocar outra música aqui para poder facilitar, né, o meu trabalho aqui. Vamos lá, mais uma música. Falando da flexibilidade, e aqui essa música fala que cada coisa tem seu tempo. Cada coisa tem seu tempo nesse mundo, seu momento e sua hora. Tem as coisas de amanhã, tem as de ontem, e outras coisas tem que ser tempo de agora. Cada coisa tem seu tempo nesse mundo, seu momento e sua hora. Tem as coisas de amanhã, tem as de ontem, e outras coisas tem que ser tempo de agora. Tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de colher, tempo de esperar, tempo de apressar, tempo de sorrir, tempo de chorar. Cada coisa tem seu tempo nesse mundo, seu momento e sua hora. Tem as coisas de amanhã, tem as de ontem, e outras coisas tem que ser tempo de agora. Tempo de bailar, tempo de gemer, tempo de ganhar, tempo de perder, tempo de avançar ou de recomeçar, tempo de guardar ou de se desfazer. Cada coisa tem seu tempo nesse mundo, seu momento e sua hora. Tem as coisas de amanhã, tem as de ontem, e outras coisas tem que ser tempo de agora. Tempo de calar, tempo de falar, tempo de amar e até de não amar, tempo de anunciar ou de renunciar, tempo de ser paz, e a paz a gente faz. Vocês veem então que
Tem tempo para tudo, né? E quando a gente entender que nós não somos as pessoas que dominam o tempo, que tudo depende de um contexto muito amplo, que foge da nossa limitada capacidade, eu diria que nós nem pela nossa vida somos responsáveis. Nós somos assim, conscientes de que nós temos habilitação para cuidar da nossa saúde, cuidar das nossas ações, das nossas palavras, dos nossos pensamentos. Mas, por exemplo, eu não sei se daqui a 10 segundos Deus vai permitir que eu esteja aqui encarnado. Não depende de mim. Eu gostaria muito que Deus continuasse me dando esse privilégio de estar aqui ainda por muitos anos, né? Mas eu não sei se amanhã eu vou ser convidado a voltar ao mundo espiritual. Então, quando a gente começar a entender que existe o tempo para tudo, como diz a música aí, existe tempo de colher, tempo de semear, tempo de rir, tempo de chorar, né? Como diz ali na letra. Quando a gente começar a entender isso e deixarmos aquilo que nos compete ao nosso encargo e aquilo que não nos compete nas mãos do Criador, que sabe muito mais do que a gente, né? Acho que um pouquinho mais, né? Pelo menos, né? A gente vai começar a ser mais feliz. Vamos começar a ter menos problemas que nós criamos e depois nós não damos conta de resolver, porque ele está dentro da nossa mente. E às vezes a gente pensa que determinado problema que está acontecendo, quando ele se resolver, pronto, aí estamos livres. Aí só que a gente descobre que em muitos casos a resolução daquele problema traz outro muito pior. Como diz uma história de uma lenda de trabalhadores, aliás, era um pai e um filho que trabalhavam no campo na China, isso na antiguidade. E um dia eles tinham apenas um único cavalo. E um dia esse cavalo sumiu. E aí todo mundo da redondeza ali, da aldeia, ficou sabendo e foram lá visitar o velho camponês chinês e falaram para ele: puxa vida, que tragédia, né? Teu único cavalo foi sumir, né? E ele perguntou assim: quem te disse que isso pode ser ruim? Aí o pessoal ficou atônito com aquela resposta, né? Falou: como assim? Esse homem? Aí eles saíram de perto dele, comentaram entre eles assim: esse homem deve estar ficando louco. Ele perdeu o único cavalo que ele tinha e agora ele acha normal, vem perguntar um negócio desse, tá, ó, pirou. E aí o pessoal deixou ele na dele lá. Passado 4 dias, esse cavalo voltou e trouxe junto consigo uma égua. Na época tinha muito cavalo selvagem, né? Então trouxe uma égua. E aí o pessoal também da aldeia foi lá: oh, que beleza, teu cavalo voltou, e além disso ele trouxe uma égua para você. Agora você tem 2 cavalos, né? Que maravilha. Aí ele falou assim: quem te disse que isso pode ser bom? Quem te garante? Ah, o povo falou a mesma coisa: esse homem está pirado. Primeiro sumiu, ele achou que podia ser ruim, podia ser bom. Agora voltou, ele acha que pode até ser ruim eventualmente. E o pessoal foi embora. E aí o filho desse camponês, velho camponês da China, resolveu amansar aquela égua, que ela era ainda selvagem. E tentando amansar ela ali e tal, ele acabou pisando num buraco lá e quebrou sua perna. O pessoal voltou lá para visitar, para consolar o velho camponês. Foram lá e disseram o seguinte: puxa, que pena, viemos trazer as nossas condolências aí, né? Seu filho agora está com a perna quebrada aí, que pena, né? Aí ele fez a mesma reflexão: mas quem te disse que isso foi ruim? E o pessoal novamente não entendeu o motivo disso. E aí foram embora, e naquele período em que o filho se recuperava da perna quebrada, a China entrou em guerra com o Japão. De modo que alguns comandantes e pessoas ligadas ao exército chinês andaram nas mais longínquas aldeias para recrutar os jovens para irem a campo, irem à guerra. E chegaram na casa desse camponês, encontraram o filho com a perna quebrada, de modo que ele foi o único da aldeia a não ser então obrigado a ir até a guerra. E chegando, passado um período, todos os rapazes que foram convocados para a guerra acabaram morrendo em campo de batalha. Então essa historinha serve para ilustrar sempre o seguinte: vamos ter a flexibilidade de entender que tudo que está acontecendo no nosso caminho serve para acrescentar algo na nossa vida. Nem tudo que parece ser bom pode ser bom de fato. Nem tudo que aparentemente é uma tragédia o é também de fato. E para terminar, eu queria só lembrar
de questões que a doutrina espírita vem convocando a que nós citemos nas preleções e nos estudos doutrinários, que nós, seguindo até o livro Sinal Verde, do André Luiz, ele cita que nós havemos de ter bastante flexibilidade no nosso gestual, na nossa voz, na maneira como nós utilizamos a voz para poder requisitar algo, para conversar com alguém, num tom de voz manso, agradável, não muito baixo para que as pessoas não ouçam, nem muito alto para que não agrida aos seus ouvidos. Flexibilidade no gestual. Nós precisamos prestar atenção em como nós andamos nos portando com o nosso toque, com os nossos passos, com a maneira com que nós nos sentamos em uma cadeira, num sofá, como estamos nos portando diante das outras pessoas. E flexibilidade também nas nossas expressões faciais. Habitualmente nós não nos preocupamos com a nossa face, porque nós não a vemos. Só conseguimos ver o nosso rosto quando vamos à frente de um espelho, no banheiro, ou de alguma loja, numa vitrine. Diz uma frase popular que a sua mente é sua, mas o seu rosto pertence aos outros. Nós precisamos lembrar disso. Prestar atenção como anda o franzimento da nossa testa, como anda o nosso olhar, como anda as nossas expressões faciais. Elas estão passando uma imagem, às vezes de insatisfação, de agressividade, ou de simpatia, de leveza, de tranquilidade. Muitas vezes nós podemos trazer paz para alguém apenas com a nossa simples presença. Às vezes só a gente chegar num determinado lugar ali, com a forma que a gente olha para alguém, como que a gente fala, como a gente toca na pessoa, de maneira agradável e tranquila, nós podemos às vezes salvar a vida de alguém. Eu conheço casos de pessoas que relatam que estavam pensando em se suicidar e chegou um amigo de maneira assim, sem saber absolutamente daquele pensamento sombrio, e com uma palavra amiga, com um gesto fraterno, com um abraço, trouxe consolo, trouxe esperança para aquela pessoa que decidiu deixar de lado essa ideia tão infame, tão infeliz. Eu não diria nem infame, eu troco até essa palavra, corrigindo aqui. É essa ideia que a pessoa tem, tão desesperadora, né? Que a pessoa que pensa nisso realmente está em situação muito crítica. Nós podemos salvar a vida de alguém às vezes e não saber disso. Como já chegou a nossa hora, eu me despeço agradecendo imensamente a atenção de todos aqui, desejando que cada um, ao retornar aos seus lares, leve um pouquinho mais dessa flexibilidade, leve um pouquinho mais dessa maneira de compreender que o outro, às vezes, na nossa visão, tem a cabeça dura, mas ele é inflexível. Não sejamos nós também iguais. Que no nosso trabalho nós possamos adquirir novos conhecimentos, nos adaptarmos a novas situações, nos nossos lares principalmente. Tratemos a todos com distinção, com leveza e tranquilidade, para que isso venha a trazer para nós o céu que nós tanto almejamos, que não é um lugar onde a gente vai, mas sim um lugar que se situa dentro da nossa mente, que nós podemos adquirir ele já agora, imediatamente. Não precisamos esperar o desencarne, não precisamos esperar Jesus descer dos céus, como algumas pessoas acreditam aí, que está escrito nos evangelhos que foram modificados aí intensamente. Que nós possamos então trazer para nós esse céu agora. Então eu vou encerrar agradecendo a todos pela presença e convidar meu pai para cantar mais uma música aí, para fechar com chave de ouro essa apresentação aqui, e agradecendo a todos aqui, o Sivaldo, Rosimeire, o nosso querido Erasmo aí pelo convite, por suportar aqui a gente mais uma vez, desejando que todos então retornem aos seus lares um pouquinho melhores que quando aqui chegaram, tá bom? Muito obrigado a todos aí e até a próxima. Gente que não acredita nem mais em Jesus, né? Essa música fala justamente isso aqui, ó. Disseram que você já era uma quimera que já passou. Disseram que na Galileia nem sequer a ideia de você ficou. Os homens ainda fazem guerra
fazem pouco caso do que você diz. Amor como você viveu, o mundo esqueceu, porém não é feliz. E nem no fundo do mar, e nem no espaço a girar, ninguém consegue escapar da fome de ser feliz. Doutrinas podem criar, costumes podem forjar, mas todos hão de chegar àquilo que você quis. La 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 la. Disseram que uma nova era, sem ter quimeras, já despontou. Disseram que uma nova aurora já raiou lá fora e que você passou pra festejar a liberdade. Nas maternidades matam 1000 bebês, milhões por uma fantasia, enquanto falta o pão na casa de um irmão. E nem no fundo do mar, e nem no espaço a girar, ninguém consegue escapar da fome de ser feliz. Doutrinas podem criar, costumes podem forjar, mas todos hão de chegar àquilo que você quis. Obrigado, gente.